Bom dia. Hoje vamos ler o capítulo 9 de Apocalipse. Ontem nós concluímos o capítulo 8. O último versículo foi muito rápido, Por conta do tempo. A gente ficou conversando e quando eu pensei que não, tinha terminado já o horário. Mas eu quero só ler o último versículo. E olhei o último versículo do capítulo 8 de Apocalipse, que ontem nós lemos de forma corrida. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que estão por tocar. Recapitulando nossa leitura de ontem, percebemos que as trombetas, as 3 trombetas primeiras, elas caíram sobre a terra com esse ímpeto, com essa intenção de tocar na erva do campo, tocar na terra, tocar nas árvores. Então essa queda, ela dava a entender que ela vinha com todo o ímpeto, com todo o impacto. Pode ser a estrela, pode ser um monte ardendo em fogo aqui na segunda, na terceira trombeta. Mas nós conversamos ontem sobre os fenômenos humanos, o fenômeno da própria história, como sendo os causadores da própria destruição. Então destruindo a erva, depois tocando no mar, nas águas salgadas e matando uma quantidade enorme dos animais que vivem no mar. Depois uma estrela caindo e tocando nas águas, nos rios, nas fontes das águas, tornando a água amarga. E o 4º anjo, a 4ª trombeta tocou, foi ferida a 3ª parte do sol, das estrelas, da lua. A gente conversou ontem na perspectiva de um desequilíbrio em todas as áreas, fome, no mar, nos rios. E o ciclo natural das coisas sendo abaladas. Foi essa a nossa conversa de ontem. Que os ciclos naturais da vida, da existência, tanto no céu como na terra, seriam e serão abalados. E o versículo 13 conclui dizendo, depois que foi tocada a 4ª trombeta, ele disse: eu vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 ai das 4 trombetas, das 3 últimas trombetas que vão ser tocadas agora. Porque as 3 últimas trombetas, elas agora, a direção delas, o foco de derramar delas é simples e unicamente sobre o homem, sobre o homem em si. Então nos atentemos a partir de agora. Mais uma vez ressaltando, jamais esqueça. Todas as vezes que você for ler o Apocalipse, leia-o com essa perspectiva. Qual? Que ele foi um livro escrito para todas as gerações. Foi escrito no 1º século. No entanto, quando o anjo diz a João, é um livro das coisas que já aconteceram, que acontecem e que acontecerão. Elas já aconteceram no 1º século. Vamos voltar aqui. O 1º século de João, quando ele estava escrevendo, ele estava tendo visões do que
ia acontecer, futuro, estava acontecendo ali na circunstância dele, quando Domiciano o prendeu, e também que já havia acontecido desde o primeiro homem, desde o Éden. O Apocalipse é um espiral que sempre acontece. Eclesiastes diz que a história, que a vida é algo encíclico, sempre acontece, sempre está acontecendo. Mas ela não é somente nesse processo que sempre está acontecendo. O Apocalipse se cumpre em cada geração. Cada geração experimenta de forma diminuída o seu Apocalipse. Mas esses agora que vamos acabar de ler, já nos fala de um Apocalipse que será o último, porque vai carregar em si as implicações e o poder da intensidade, do adensamento, do encher da taça, do apogeu da maldade humana, que agora vai ser derramada sobre o próprio homem. Que leremos a partir de agora, dá-nos a entender que é o Apocalipse final mesmo. É o juízo de Deus sobre o homem por conta da maldade. Vamos ler capítulo 9 de Apocalipse. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu. Já caiu aqui essa estrela, que caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Mais uma vez, e o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu a estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Vamos tentar aqui de forma, claro, simplista, entender o que significa esse anjo que caiu, essa estrela que caiu. Já conseguimos discernir e entender que o Apocalipse é um livro simbólico, é um livro carregado de simbolismo, que não tem a intenção de mostrar de forma clara por uma série de fatores. Então ele usa símbolos para que nós possamos entender. Já vimos que estrela dá a entender a nós, a gente pode ficar já quase que convencidos que fala de anjos. Lembra o que Jesus falou lá? Eu tenho nas minhas mãos as 7 estrelas e os 7 castiçais, significando e representando os 7 anjos e as 7 taças e os 7 castiçais, os 7 castiçais são as 7 igrejas, 7 estrelas, 7 pastores, 7 anjos, castiçais, 7 igrejas. Então esse anjo, olha, e o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que caiu do céu. Em outras linguagens, talvez na tua esteja assim. Eu vi uma estrela caída do céu na terra. E vi uma estrela que do céu caiu na terra. Aqui já podemos entender que o quinto anjo tocou a sua trombeta, e quando ele tocou, ele viu uma estrela que estava caída na terra, que foi lançada do céu. Existem algumas citações acerca do diabo, de Satanás sendo lançado do céu para a terra. Isaías 14:12 diz assim: Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que delimitavas as nações. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Mais uma vez, eu vou ler o capítulo 1 e após eu vou ler Isaías 14:12. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Vou transliterar para outras linguagens. E viu uma estrela caída do céu na terra. Aí eu vou ler Isaías 14:12.
Isaías 14:12, também Ezequiel nos fala de é como se fosse um vislumbre desse tempo, dessa dimensão, desse ambiente onde existia só as criaturas angelicais, onde Deus havia criado todos os anjos e com ele Lúcifer, que Lúcifer quer dizer um anjo de luz, não tem a ver ainda com a figura de Satanás, tem a ver com aquele que carrega em si a luz, poderoso, perfeição. Se você quisesse perguntar para Deus enxergando no céu o sinônimo de perfeição, ele apontaria para Lúcifer, que era a mais perfeita das suas criações, da sua criação. E o versículo 12 do capítulo 14 de Isaías nos diz: como caíste do céu, ó Lúcifer, ó anjo de luz, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Então essa é uma citação que provavelmente, entenda que eu estou apenas apresentando cenários, sem fazer afirmações. Mas essa estrela não é uma estrela. Por que ela não é estrela? Porque ela tem vontade, ela tem desígnios, ela responde e respeita autoridades, lhes dita para fazer alguma coisa e ela assim faz. Olha o versículo 2. E abriu o poço do abismo e subiu a fumaça. Mas ainda no final do versículo diz assim, do versículo 1. E essa estrela que estava caída na terra do céu, ela era do céu e foi lançada na terra, foi-lhe dada a chave do poço do abismo, podendo fazer uma referência a Satanás, ao anjo caído. E ainda que ele seja o diabo, ainda que ele seja um anjo caído, ainda que ele tenha um suposto poder, ainda que algumas pessoas deleguem a ele autoridade, poder, entregam até suas vidas ao diabo, há pessoas que têm pactos com o diabo. Eu não estou falando daqueles pactos assim explicitamente feitos, mas se você odeia, você já tem um pacto com o diabo. Se você passar o dia todo maquinando no teu coração o mal, se você acorda todas as manhãs planejando vingança, se você acorda todas as manhãs pensando no outro como foco no teu ódio, você fez um pacto com o diabo. E nem precisa cortar a veia, nem precisa cortar o pulso, nem precisa ir num terreiro, nem precisa matar uma ovelha, nem matar uma galinha. Porque se você se entrega ao ódio, você está dizendo sim ao diabo, está o chamando para morar no seu coração, para fazer parte e ser senhor da tua vida. Então há quem delegue ao diabo toda autoridade, há quem vá aos centros espíritas, à macumba, ao bandismo, para consultarem ao diabo, para que eles não só digam acerca do seu futuro, mas que tragam os seus amores que foram supostamente embora, também para que fira alguém que lhes fez mal. É o que a gente fala bem no nosso linguajar, né? Que fizeram um trabalho. Há muitas pessoas que me procuram e dizem: fizeram um trabalho para mim, tu acha que pode pegar em mim? Mas elas fazem isso com o poder e com a autoridade do diabo, porque elas pensam que o diabo tem todo esse poder, por conta da nossa cultura, que dá todo o poder ao diabo. Diz que, olha, cuidado com o diabo. É as mães que dizem: olha, menino, não fala o nome diabo. Então vai dando o poder do diabo, vai criando em nós esse poderio, essa soberania do diabo. É quase que uma soberania. Mas olha só, nem a chave do abismo e do inferno ele tem. O diabo não tem a chave do abismo. O diabo não tem nada. O diabo não pode fazer nada, a não ser que a ele seja dada autoridade. Olha quem tem a chave do inferno, dos abismos. Apocalipse 1:18, já lemos isso. E o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Eu tenho as chaves, todas as chaves que abrem todas as dimensões. Quem? Jesus. Então há quem queira se entregar ao diabo para lhe dar riqueza,
para trazer o amor de volta, para fazer mal para alguém que te feriu. É só engano, porque ele não pode fazer nada. Nem a chave do abismo e do inferno é dado a ele, como sendo o dono. Quem tem todas as chaves é Jesus, é o Cordeiro que foi morto e ressuscitou para isso. Então, é-lhe dado a chave do poço do abismo, é dado para ele. Por quê? Porque ele não tem toda essa autoridade que é entregue a ele. Ele é um anjo caído, é uma estrela caída que foi lançada do céu. Por quê? Porque ele quis ser maior do que Deus. Ele quis ser estar acima do trono de Deus. E depois que foi dada essa chave para ele, entenda, foi permitido. Isso aqui é um desencadear. Por que foi permitido? Vamos lá. Deus ficou com vontade de entregar para ele essa chave? Não. Lembra que nós conversamos que o Apocalipse e a maldade que alcança o homem é um desencadear da própria maldade humana? O Apocalipse é nada mais, nada menos, entenda o que eu vou falar agora. O Apocalipse é nada mais, nada menos do que a maldade humana caindo sobre ela. É o pecado do homem, desde o primeiro homem, sendo adensado, sendo feito em sequência, sendo colocado sobre uma taça. E chegará um dia que essa própria maldade do homem será derramada sobre ela. E o Apocalipse nos mostra figuras e figuras, modos de o mal nos alcançar, trombetas sendo tocadas, selos sendo abertos, taças sendo cheias, anjos vindo daqui, anjos vindo dali, abismos sendo abertos dali, mas somente para nos falar de uma coisa, é simbólico, tudo é simbólico, é que o mal que o homem fez se adensou, chegou até o apogeu e agora vai ser derramado sobre ele mesmo. E por isso a terra vai sofrer. Lembra lá em Gênesis 1? Gênesis 1, 2 e 3, depois que o homem caiu, a maldição lançada sobre o homem. Adão, por causa de ti, toda a terra a partir de agora está amaldiçoada. E todo homem, significando que a partir de agora o pecado do homem vai ser adensado, ele vai sofrer em si, claro, o pecado que eu cometo vai me alcançar, vai ser diluído na minha existência, mas ele vai se adensando, vai se tornando sequência e vai sendo colocado numa espécie de taça invisível em todo o universo. E chegará um dia que ele será derramado não somente na minha vida, mas na humanidade, na criação, no sol, na lua, nas árvores, nas ervas do campo, nos animais, em tudo vai ser derramado. E aqui é nos colocado figuras para que nós compreendamos que tudo vai ser trazido e lançado e jogado sobre o próprio homem, sobre a terra, sobre a vida, sobre a existência. E essa estrela e esse anjo caído, esse que a gente pode vir a entender que é Satanás, que é o diabo, foi caído na terra, foi lançado na terra, porque do céu foi jogado fora. É dado a ele uma chave do abismo. E essa chave do abismo é dada a ele porque nem essa chave ele tem, foi entregue, ele não tem essa autoridade e essa moral toda que é dado a ele. E essa chave do abismo, e quando ele abre esse abismo, sai fumaça desse poço, com fumaça de uma grande fornalha, e com fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Que abismo é esse que foi aberto? Nós já lemos isso. Já lemos, se eu não me engano, em Judas. Judas capítulo... Só tem um livro, acho que é o versículo 6. Vamos ler? É só você voltar aqui. No livro que antecede. Eu vou ler para vocês. Judas, versículo 6. Só tem um capítulo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço. Que abismo foi esse que ele abriu? E o anjo que não guardaram a sua dimensão, a sua morada, o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Então existem
anjos, demônios, existem seres de outra categoria, de outra energia, que foram presos em cadeias eternas. Para quê? Para esse último dia. Eu vou ler de novo o versículo 2. Abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com fumaça do poço escureceu-se o sol e o alvo. Leu o 3 também. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado o poder como o poder que tem os escorpiões da terra. 2 Pedro 2, 4 também nos fala dessas mesmas figuras. Olha o que diz em 2 Pedro 2, 4. Porque Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, para o último dia. Então, quem são esses seres que saem desses abismos, desse abismo que é aberto quando o quinto anjo tocou a trombeta? Eles estavam presos, guardados exatamente para o dia final. E eles são semelhantes, olha. E era uma fumaça que saiu, vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Versículo 4. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva do campo, nem às verduras alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na sua testa o selo de Deus. Efésios 1, se eu não me engano, nós lemos que o Espírito Santo é o selo que habita em nós. Olha só, isso aqui já começa a ficar pesado. E foi-lhe dito que não fizesse dano algum à terra, à erva, às verduras, à árvore nenhuma, somente aos homens que não têm sobre a sua existência, sobre a sua consciência, o selo de Deus. Metanoia, a conversão significa mudança de mente, testa, mente, que foram dito para não tocar, para tocar em toda a terra, em todo o homem. Terra representando o homem, só no homem. Mas aqueles que têm a marca, o selo de Deus, não toquem. E foi-lhe permitido que não que os matassem, e foi-lhe permitido que não matassem os homens, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Versículo 5. E foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Claro que esses 5 meses nós já sabemos que não são 5 meses literais. Ele usa as figuras de gafanhoto, também não são figuras de gafanhoto, não são gafanhotos. São seres alienígenas, são seres de outras dimensões, são demônios. São demônios com as suas influências. E 5 meses representando simplesmente um período que eles têm. Eles têm um tempo determinado para ferir os homens que não têm o selo de Deus sobre eles. Esses 5 meses, como ele faz uma referência aos gafanhotos, é uma referência da larva do gafanhoto até a sua plenitude da ação. Da larva do gafanhoto até a plenitude da sua ação tem um período de 5 meses, se tratando ao processo do gafanhoto. Desde a larva dele até a plenitude, até o apogeu da sua ação, demora um tempo de 5 meses. Do gafanhoto em si. Então, como ele está fazendo uma referência à figura do gafanhoto, ele usa o mesmo tempo desse processo da larva, do óvulo, que são 5 meses do gafanhoto. Então ele usa a figura baseada no símbolo do gafanhoto, mas representando tão somente um período de tempo, que eles vão até chegar à sua plenitude. Ele só tem 5 meses, ele tem só um tempo permitido para atacar os homens, não para matar, mas para os atormentar de uma dor insuportável, como quando um escorpião os fere. Há quem diga que uma picada de um escorpião e o veneno que ele libera na corrente sanguínea
causa uma dor insuportável ao homem. E foi-lhe permitido que não matasse, mas que por 5 meses atormentasse o homem de uma dor indizível. Versículo 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer, e a morte virá deles. E o aparecer dos gafanhotos era semelhante aos cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia como coroas semelhantes de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homens, e tinha cabelos como cabelo de mulher, e seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Esses gafanhotos, esses seres dimensionais, eles terão esse poder de fazer o quê? De influenciar. A gente também não quer só pensar na perspectiva de esses seres invadirem a nossa dimensão e se encarnarem como seres diabólicos. Vamos também pensar, quero também pensar contigo na perspectiva da influência deles sobre o homem. O próprio homem deixando ser morada desses seres que vão invadir esses homens. E esses homens serão agentes desse espírito maligno que foi agora liberado, porque eles estavam presos, esses seres que influenciariam esse último tempo, faz morada no próprio homem, e o homem é esse diabo encarnado, esse gafanhoto encarnado. Eles terão o poder de influenciar os homens com ideologias, com palavras persuasivas. Eles também terão o poder de influenciar, de ludibriar, de convencer os homens. Mas o poder vem do diabo. E esse tempo é o tempo em que mais nós estamos vivendo esse momento agora, de homens desejando a morte e não conseguindo morrer. Percebe que foi-lhe permitido que não matasse, mas que por 5 meses atormentasse. E os homens, aqui o versículo 6, desejarão a morte. Esse é o cenário que nós estamos vivendo. A cada 4 segundos, alguém se suicida, ou tenta, ou sente o desejo de se suicidar no mundo. E é-lhe permitido que ele seja picado com o picar do escorpião. É o veneno que o escorpião lança na corrente sanguínea. E ele senta uma dor indizível, uma tormenta. O que é isso? É a ofegância do existir. Se você conversar com alguém que está na iminência e na vontade de querer morrer, ela vai descrever para você uma dor nas dimensões da alma. Um desejo ardente de morrer porque ele sente uma dor. É uma picada de um escorpião invisível. É um espírito mau implantando sobre esse ser, sobre esses seres, um desistir, um abrir mão da existência. É um desejo, uma busca incessante pela morte. É um desespero, é uma angústia. Olha, eu que sou um ser tão pequeno, tão diminuto, o pior de todos os homens, me considero um ser completamente dependente, precisado de Deus. Tudo que eu sou e que tenho só vem de Deus. Se alguma coisa boa há em mim, vem de Deus, porque eu sou um ser oscilante, inconstante. Mas eu sou procurado quase que sempre por pessoas que estão querendo se matar, desistidas, e elas falam exatamente isso que Apocalipse nos diz. É como se elas fossem ferradas por algum escorpião existencial. E elas sentem uma ardente vontade de morrer. É uma vontade, é uma dor indizível. Uma vontade de destruir o próprio corpo para que essa dor cesse. Elas não querem morrer porque elas querem ir para o inferno. Elas querem morrer para que a dor cesse. É uma dor na alma. Então esses seres que estavam presos em cadeias eternas foram soltos agora. Essa geração
nós vamos nos assustar. É a geração das pessoas que vão abrir mão da vida, vão se matar. Uns vão conseguir, outros não. É como se a morte estivesse fugindo deles. Entenda, não vai cair na besteira de pensar que você já leu algumas pessoas dizendo, no último dia as pessoas vão pular do prédio e não vão morrer. Não é isso, gente. Está nos apresentando um cenário onde os demônios terão uma influência poderosa. As pessoas vão desejar a morte, e a morte vai fugir delas. Por quê? Porque vai ser o apogeu da vida. O que os jornais vão noticiar. Estará na moda o quê? O desejo ardente de morrer. Muitos vão conseguir se matar, outros não, vão só sentir esse desejo absurdo. Somente esse desejo de querer morrer para diminuir a dor. Somente o desejo de morrer para que esse veneno do escorpião saia da corrente sanguínea e acabe de vez essa dor indizível. É esse cenário que nós estamos vivendo, você sabe. Talvez, eu quero usar o termo talvez, o diabo já foi lá nesse abismo que estava guardado e esses demônios já foram soltos e eles já estejam influenciando aqueles que não têm o selo de Deus. E eu quero aqui sempre dizer para você, o selo de Deus, eu quero hipersimplificar, é o amor. É o amor. Aí você me pergunta, eu não quero ser picado por esse escorpião, porque aqui diz, e foi-lhe dito que não tocasse na árvore, na erva do campo, na árvore, nas verduras, mas somente nos homens que não têm sobre a sua vida o selo de Deus. Eu quero hipersimplificar. O selo de Deus é o amor. O amor lança fora todo o medo. A Bíblia fala que o amor encobre multidões de pecados. O amor se entregou numa cruz. O amor é o próprio Deus. Então você quer ser protegido? Não estou usando o termo blindado. Não estou dizendo que você não vai sofrer. Estou dizendo que você não vai sentir vontade de morrer. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que ainda que isso passe sobre a tua mente, mas você imediatamente é envolto pelo amor e pela graça de Deus. Quer ser livre? Quer ser guardado da influência e picar desse escorpião? Tenha o amor na sua vida. Não odeie, é sério, gente. Não brinque de odiar. E não faça do ódio o seu amigo íntimo. Não brinque com ele. Não brinque com a vingança. A vingança é uma porta aberta para esses demônios. A vingança é uma porta aberta para o diabo. Não brinque com o ódio em nome de Jesus. Eu te peço isso com todo amor. Não brinque com o ódio. Me ouça mais uma vez. A marca da besta, esse chip que as pessoas dizem que vai vir, que vai ser marcado todo homem, vai ser mesmo, é o ódio, é a vingança. Não brinque com o ódio. Ouça, olhe nos meus olhos aqui. Não odeie, não faça do ódio a tua morada eterna. Ainda que você acorde um dia chateado, mordido com alguém, mas entregue essa pessoa, o foco do teu ódio para Deus. Não faça isso. Então, esses seres que foram liberados desse abismo, foi o diabo que os liberou, eles vão tocar só nos homens que não têm o selo, o amor de Deus sobre a sua existência. Eles têm a semelhança de gafanhotos, não são gafanhotos. Eles têm um período curto de tempo, são 5 meses, não tem a ver com 5 meses literais. É só o período do óvulo do gafanhoto até a plenitude da sua ação. Mas gafanhotos, no tempo antigo, simplesmente nos fala de destruição, porque quando eles vinham até as plantações, eles destruíam. Então esses gafanhotos aqui, esses seres que foram liberados porque estavam presos em cadeias, eles foram liberados por um tempo curto para destruir a terra, para destruir o homem, para matar o homem. Primeiro aqui ele tem só o poder de atormentar, mas mais para frente a gente vai ver
o poder de matar, de destruir o homem. Então, uma das características desses gafanhotos é de destruir. Por onde eles passam, eles vão comendo tudo. E o versículo 7 vai começar a nos dizer qual o intento principal desses gafanhotos. E o parecer do gafanhoto era semelhante aos cavalos aparelhados para a guerra. Dá-nos a entender que esses demônios que serão soltos, eles vêm com o intento de que? Da guerra. Guerra o quê? Nação contra nação, guerra mesmo. Terceira Guerra Mundial ou Quarta Guerra Mundial, qualquer guerra que pode ser, mas o intento deles é provocar uma guerra. Uma guerra mundial, global, nação contra nação. A sua semelhança, apesar de ser gafanhoto, era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra. Era como as guerras eram feitas. Os cavalos se aparelhavam de um lado, outro do outro, um no monte ou no vale, mas era um se aparelhando, se preparando, se organizando para a guerra. Então, por isso que a semelhança eram gafanhotos, mas eram semelhantes a cavalos, porque eles estavam preparados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia uma coroa. Essa coroa significando de império, de governo. Então, esses demônios que vêm, eles vão influenciar homens que têm poder para provocar guerras, coroas. Então, serão gafanhotos com aparência de cavalos, representando guerra, e eles têm coroas, representando autoridade, representando império, representando que eles podem ser aqueles agentes que provocarão, que desencadearão uma guerra. Por isso eles têm coroas de ouro sobre as suas cabeças. E o seu rosto era semelhante de homens, representando o quê? A inteligência, a perspicácia, a soberba, a vaidade de querer ser dono de tudo. Eles são gafanhotos, mas que se assemelham a cavalos prontos para a guerra, que têm coroas sobre as suas cabeças, porque eles têm poder, têm autoridade de provocar guerras, de nação contra nação, de reino contra reinos, e também têm a semelhança de homens, porque eles têm uma inteligência, uma sabedoria para o mal. Também tinham cabelos como o de uma mulher, uma formosura, um influenciar, um seduzir. E tinham os dentes como de leão, poder de destruir, poder de esmagar. A arma do leão são os seus dentes, os seus dentes para poder matar a sua presa. Então eles têm dentes ferozes de leões, porque eles têm um poderio ibérico. Eles têm armas, vamos usar aqui os nossos termos, nuclear, tem infindáveis armas para poder destruir. E tinham couraças, como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era um ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. Aquele barulho de guerra chegando. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. É um possível cenário de uma guerra sendo montada para esse fim. Uma guerra universal, uma guerra global. Com a influência de quem, gente? Primeiro do diabo, que foi aberta a 5ª trombeta, que caiu do céu e abriu abismos, e foram soltos demônios incontáveis que estavam preparados para esse último dia. E tinha sobre si, e tinha caudas semelhantes, aguilhões nas suas caudas, versículo 10, versículo 11. E quem era o líder deles? Olha só. E tinham sobre si um rei. Qual era o rei? O anjo do abismo, que em hebraico era o seu nome, Abaddon, e em grego, Apolion. Quem era o rei deles? Apolion e Abaddon são os seres que eram usados naquele contexto antigo para se reportar aos deuses, aos demônios, aos senhores da destruição. Então, quem é o rei desse povo? É o Satanás, que tem como figuras arquetípicas Abaddon e Apolion, que significa destruidor, destruidores. Você lembra lá em João capítulo 10, versículo 10, diga que o ladrão, o diabo,
só veio para matar, roubar e destruir. Você lembra também lá em Lucas 10, 18? Deixa eu ler para você, só para que você entenda quem foi que caiu do céu. Lucas 10, 18, se eu não me engano. Vamos aqui, Lucas 10, 18. Olha o que diz, se referindo a esse rei desses demônios que foram soltos. E disse-lhe Jesus: eu vi Satanás caindo como um raio do céu. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Versículo 11. E eles tinham quem? Esses demônios, que foi dado o poder de atormentar o homem por 5 meses e que está montando uma guerra universal. O rei deles, quem era? Que em hebraico significa Abaddon, em grego Apolion, Deus da destruição, diabo. Versículo 12. Passado é já o primeiro ai. Lembra do versículo 13 do capítulo 8? E viu um anjo voar dizendo: ai, ai, ai dos homens que moram na terra. E passado já o primeiro ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Versículo 13. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta agora os 4 anjos que estão presos junto ao grande Éufrates. E foram soltos quem? Os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de que? De matarem a terça parte dos homens. Aí já começa a ficar mais pesado, já começa a ficar mais frenético, o nosso coração começa a ficar mais cheios de preocupações e com os olhos arregalados. Vou ler mais uma vez. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha dos 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Aos 4 anjos, representando a totalidade da terra, não é um lugar específico. Lembra? Norte, sul, leste e oeste. Norte, sul, leste e oeste. Os anjos estão sobre toda a terra. Vai soltar os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Esse rio Eufrates aqui, alguns estudiosos dizem que era onde o Éden estava localizado, ali na Mesopotâmia, devido aos 2 rios citados lá em Gênesis, depois que o homem é expulso: Tigre e o rio Tigres e o rio Eufrates, que fica ali no Iraque, na Síria, na Turquia. Então dá-nos entender, por conta desse rio Eufrates, foram soltos os 4 anjos. Esses 4 anjos, eles representavam a totalidade, esses seres que vão alcançar toda a terra. Eles foram soltos para quê? Para matar a terça parte dos homens. E eles estavam presos para a hora, para o dia e para o mês e para o ano, ao fim de matar a terça parte dos homens. Versículo 16. E o número dos seus exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões. E ouvi o número deles. 200 milhões não é especificamente um número, é especificando o absurdo desse exército de demônios. Versículo 17. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam, tinham couraça de fogo, significando guerra, de jacinto e de enxofre. E os cabelos dos cavalos eram como cabelos de leões, e de suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a terça
terça parte, por esses três. Por qual três? Pelo fogo, pelo jacinto e pelo enxofre. Foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas. É uma guerra. Vamos pensar também na possibilidade de uma guerra nuclear, de uma guerra bio. Existem países que têm poderio ibérico e poder nuclear de destruir a Terra 18 vezes. Existem países que têm armas bioquímicas, aquelas que é lançada no ar e as pessoas morrem. Há armas hoje, o homem é muito mau, criou armas que podem ser soltas no ar e o homem ser queimado com fogo. É um fogo que ele sente na pele e ele é morto pelo simples vento que alcança ele. O homem tem poderio destrutivo de armas nucleares, armas químicas para lançar vírus, para destruir o homem quantas vezes ele quiser. O homem se entregou a Satanás. Olha o que diz em Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Nos últimos dias, os homens darão ouvidos a espíritos enganadores e a demônios. O que é isso? Esses demônios que foram lançados vão influenciar os homens, vão doutrinar os homens emprestarão os seus corações e o diabo provocará uma guerra universal. E esses três mataram a terça parte dos homens. Versículo 19, porque o poder deles está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes à serpente, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das suas obras, das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Meu Deus, que loucura, hein? Que assustador. Esse capítulo 9 de Apocalipse, a gente pode resumir ele da seguinte forma. Como? Aberto o quinto selo, Satanás é dado a ele a chave, porque ele não tem a chave. Ele vai no abismo e abre esses abismos e solta sobre a terra demônios. Fazendo um resumo do capítulo 9. O cerne do capítulo 9 é isso. Satanás, que caiu do céu, é dado a ele a chave. Quem dá a chave? Não é que Jesus pegou a chave e entregou na mão dele, é porque a maldade humana se tensou ao ponto, o pecado, o ódio, a vingança chegou no apogeu, que nós entregamos para ele essa chave. Nós invocamos o diabo, nós o chamamos para esse grande dia. E Pedro, em Judas, diz que esses demônios estavam guardados em cadeias eternas para esse tempo. Então, o diabo foi lá, abriu esse abismo e esses demônios foram lançados na terra, soltos na terra de forma invisível e alcançaram os corações humanos. 1 Timóteo 4, versículo 1. E nos últimos dias os homens se entregarão, emprestarão seu coração a espíritos enganadores e aos demônios. Então esses demônios podem ser uma figura de se apoderar, de morar no homem, ou podem ser mesmo de forma visível, encarnada em forma maléfica. Eles têm aparência de gafanhotos, mas parecem com leões, parecem com cavalos, parecem com seus rostos como de homem, com inteligência, têm coroas, significando que esses demônios vão atormentar os homens por um veneno que só alcança as dimensões da alma com a vontade absurda de morrer, um suicídio em cadeias coletivo
e progressivo e se adensando cada dia mais. Os homens nos últimos dias serão homens frágeis, fragíssimos. Eles sentirão sempre uma vontade tremenda de morrer. Por 5 meses vão atormentar, não significando 5 meses, mas um período de tempo vão atormentar os homens. E depois desse atormentar, dessa busca incessante pela morte, o homem frágil, foi aberto outro selo e foi aberto 4 anjos que foram soltos de um abismo lá do rio Eufrates, que dá-nos a entender, são estudiosos que dizem que o rio Eufrates é o local onde o Éden estava. E foi lá no Éden onde Satanás apareceu pela primeira vez, influenciou, iludibriou, enganou o homem, Adão e Eva. É apenas um estudo que diz, não quero fazer afirmações, quero só lhes apresentar estudos que dizem, que falam sobre esse tempo, que hoje é localizado lá no Iraque, na Síria, na Turquia, na Mesopotâmia. Então esses demônios 4 são lançados, significando 4 anjos em toda a terra. E ele nos apresenta esse capítulo 9. Esse capítulo 9 nos apresenta um cenário que se assemelha e que parece com uma guerra global, nação contra nação, reino contra reino. Primeiro o homem, imagine, uma iminência de uma guerra mundial. O homem já está morrendo pela ansiedade, tentando suicídio pela ansiedade, porque ele não tem mais dinheiro, porque sua empresa quebrou. E lá em Lucas diz que os homens desmaiarão só por conta da expectativa do mal que vai vir sobre eles. Esse desejo de morrer, essa ofegância. Agora tu imagina, se no mundo hoje, imagina hoje, você liga o jornal em todas as emissoras dizendo Estados Unidos, Coreia, Israel, Iraque, o mundo todo se preparou para uma guerra. Os cavalos estão prontos. Os reis da terra com a sua coroa, significando que eles têm esse poder. Imagina hoje uma terceira guerra mundial. Aí tu imagina as pessoas desesperadas e umas se suicidando antes de experimentarem isso. O pavor que isso vai causar. Então o capítulo 9, ele dá-nos a entender de um cenário de guerra. É isso que eu entendi e eu tenho certeza que também é isso que você entendeu. Eu quero dar ênfase aqui, coisa importante. Não brinque com o ódio. Todos os amigos meus que se achegam a mim, eu lhes dou sempre uma dica, conselho. Qual é esse? Não odeie. Quando eu digo para odiar, é que eles nunca irão sentir ódio, não. É que eles não brinquem, que eles não deixem esse ódio, não fiquem engravidados desse ódio, é ficar brincando com ódio. Como é que funciona isso? Por exemplo, alguém te fez mal, ou simplesmente só porque você é sacana mesmo. Tem muita gente má, tem muita gente sacana. Você acordou do nada com raiva de alguém, aí você fica pensando o dia todo, o que eu posso fazer para prejudicar essa pessoa, para prejudicar essa empresa? O que eu faço? O que eu faço para essa pessoa largar do marido? O que eu posso provocar? Olha, se você faz isso, se você planeja isso, me perdoe. Você está engravidado pelo diabo. Você está marcado pela marca da besta, do diabo, do anjo que caiu do céu. Como fazer para você se libertar disso? A partir de hoje, comece a andar pelo caminho do amor. E o amor, existem algumas características que evidenciam o amor. Primeiro, se arrependa. Se arrependa de todo o mal que você fez. Seja humilde, meu Deus do céu. Se arrependa. Não é preciso você ir num lugar, levantar a mão e dizer, eu me arrependo. Não. Você tem o seu altar aí, sua casa. Vá lá para um lugar onde você queira estar só. Se arrependa da sua maldade humana, dos seus ódios direcionados a alguém. Se arrependa. Segundo, cuide de gente. Cuide sem intenções, sem querer ser visto, sem postar no Facebook e no Instagram.
Terceiro, largue mão de toda a vingança que você estava planejando. Ajude, invista o teu dinheiro em gente. Ame a tua mãe, cuide da tua mãe, teus irmãos, teus avós, teus primos. Se aproxime. Ame. O amor é a marca de Deus. O ódio é a marca da besta. Esse cenário que nós acabamos de ver, você quer ser picado pelo esse escorpião que Apocalipse 9 apresenta? Então odeie. O fato de você estar odiando significa que você já foi picado pelo escorpião, que tem como poder o poder e a eficácia de Satanás. Você está vendo eu usando a figura aqui? Eu estou falando porque é isso que acontece. Não odeie, não brinque com ódio. Em nome de Jesus eu te peço. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por essa leitura simples. Foi só leitura e conversas paralelas ao que possivelmente pode significar alguns textos. Mas a leitura simples de Apocalipse já nos deixa claro que é um cenário de guerra. São demônios que se apoderar, tomarão posse do homem, da mente, da consciência. Porque é isso que o diabo faz, marca a mente dos homens. Uma marca na mão e na testa. Dilata o nosso coração, expande a nossa mente para toda a possibilidade do amor. Em nome de Jesus. Amém. Receba o meu beijo, meu abraço. Beijo, mano. Mãe, Sálmia, Maricélia, Silene, Adriana Araújo, Conceição, Lene e Michele. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amanhã, se Deus permitir, se Deus quiser, que é isso que Tiago nos pede para que façamos, se Deus quiser, amanhã estaremos juntos aqui para ler o capítulo 10. Vamos abrir, vamos ver mais selos, mais trombetas e mais ais que vão vir. São assustadores, mas nós já temos o amor no nosso coração. Estamos pacificados em Deus. Receba meu beijo, meu abraço. Bom dia. Fica na paz.